Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão de uma palestra pública do Centro Espírita Bezerra de Menezes, através do nosso canal no YouTube. Para iniciarmos a nossa palestra de hoje, vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, e a mensagem da noite é a 109. Acharemos sempre. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. Jesus, em Lucas, capítulo 11, versículo 10. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou respostas adequadas a qualquer que pedir. Importar, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, recebemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não experdemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior, que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim, ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se, desconfiados, dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má-fé, a que se aconselhem. Tanto experimentem e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram efetivamente além das desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes, como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito, pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, por muita vigilância, na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Vamos, nesse momento, convidar todos que se sentirem confortáveis a fecharem os olhos, acalmar os corações e as mentes e elevar o nosso pensamento em prece e agradecimento ao nosso bom Deus, ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga. Amado Pai Celestial, mais uma vez nos encontramos reunidos através das vias virtuais, mas sempre agradecidos pela oportunidade de estarmos buscando a compreensão de Tuas leis, a compreensão do Evangelho do Cristo, sob a luz bendita
reveladora e confortadora da doutrina espírita. Pai de todo amor e de toda caridade, te pedimos bênçãos a todos aqueles que estão neste momento assistindo a esse canal, assim como todos que assistirão a gravação desta palestra. Em especial, bom Deus, te pedimos graças ao nosso palestrante da noite. Que o seu conhecimento, que suas reflexões sobre tuas leis possam encontrar em nossos corações campo fértil, aonde possamos desenvolver o teu amor, a tua paz e tua misericórdia. E assim, nesse caminho de evolução, possamos contribuir para conosco e para com o nosso próximo. Sê conosco, Pai, hoje, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Então, nessa noite de hoje, mais uma vez, recebemos com grande alegria o nosso irmão Daniel, do Centro Espírita Allan Kardec, lá do Rio Grande do Sul, que vai nos presentear com a palestra e a reflexão sobre reconciliação com os adversários. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Geraldo. É sempre um prazer a gente contribuir com os nossos irmãos. Essa pandemia tem nos trazido oportunidades de realizarmos trabalhos juntos que antes nunca havíamos pensado, né, essas possibilidades devido à distância de Cruzeiro com Rio Branco. E hoje tivemos um exemplo muito gostoso. Quem viu e participou, viu como foi gostoso. Quem não viu, a gente convida a assistir a atividade das mocidades espíritas do Centro Espírita Allan Kardec e do Centro Espírita Bezerra de Menezes, né, num projeto que tem sido fomentado, e a gente vai começar a fazer nas duas cidades, né, que é um projeto maravilhoso, unindo as mocidades, e a ideia também é distribuir os livros, nesse início, os livros do Livro dos Espíritos, em pontos chaves da cidade, para que as pessoas possam ter oportunidade, aquelas que, porventura, têm um momento difícil, um momento, às vezes, de uma recaída, né, ou uma caída mesmo psicológica muito grande, possam ter acesso a esse material. E, com isso, elas terem ali um alento, um consolo, né? Então, é um projeto maravilhoso, e a nossa ideia é a gente fazer esse trabalho, né, em conjunto com as mocidades, e está dando certo, né? Então, são aprendizados que ficam aí para nós nesse momento, apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, de todo sofrimento e dores, né, sempre dessas situações a gente consegue tirar algo de bom, né? E essa proximidade, especialmente para nós aqui de Cruzeiro do Sul, que ficávamos praticamente sozinhos aqui nas nossas atividades espíritas. Então, houve essa comunhão aí com a Federação Espírita, com o Centro Espírita Bezerra de Menezes, que está muito legal, muito gostoso mesmo. Então, hoje a gente vai falar sobre a reconciliação com os inimigos, né? Allan Kardec coloca isso no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É muito interessante porque é logo após o capítulo Amai o próximo como a si mesmo, ele coloca amai os vossos inimigos. Capítulo 11 é amai o próximo como a si mesmo, né? E o capítulo 12, então, vem amai os vossos inimigos. E isso nos traz uma reflexão muito grande, né? E ele coloca os trechos de Mateus e de Lucas. A gente vai ler os dois, tá? Eu sempre gosto de usar a tradução de Haroldo Dutra Dias, o Novo Testamento, né? Porque a gente acredita que ela é a mais fidedigna àquilo que foi falado e foi escrito na época do cristianismo primitivo, né? Que Haroldo, ele obteve esses documentos de originais gregos antigos, ele é um estudioso da língua grega e conseguiu traduzir. Então, é uma obra bem legal, eu sempre uso ela, né? E é da FEB, tá?
Então, ó, ouvistes que foi dito, está em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 47, e Kardec depois coloca o versículo 20 do mesmo capítulo 5, como tipo como se fosse um fechamento, tá? Então, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus. Já que seu sol desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. Pois, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazei de extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? Aí o versículo 20, né? Por isso vos digo, Kardec coloca ele no final, ele inverte a ordem. Por isso vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Esse trecho, gente, cabe muita reflexão nele. Né? Primeiro, ouvistes que foi dito. Por que Jesus falou ouvistes e não lestes? Porque a maioria da população na época não lia. Né? Os apóstolos eram analfabetos. Eles aprenderam a ler com Maria de Madalena. Quem aqui já assistiu a série da Netflix, Maria de Madalena? Gente, é excelente essa série. Ela é grande, tem 60 e poucos capítulos, tá? Mas ela é muito legal. Lógico que tem questões de romances e tudo, né? Mas, tirando essa parte fictícia, ela contextualiza a vida deles naquele momento, né, as relações entre os apóstolos, como que Jesus se coloca naquela situação. Não é uma obra espírita, eu não sei nem se é católica, não sei qual que é a fonte daquela obra, mas ela é muito interessante, é quase que um relato histórico, lógico, romanceado, mas assim, a gente consegue pensar da série essas questões, e uma delas é essa. Então tem um sábado lá que Jesus vai palestrar na sinagoga, e os apóstolos vão, né? Maria de Madalena também vai. E então, por isso que ouvistes o que foi dito. Por quê? Aqueles que sabiam ler e escrever, que eram os doutores da lei, os mestres, né, os rabis, eles liam e interpretavam do jeito que eles queriam, né? Então era falado, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E a gente estudando para fazer essa palestra aqui, no Velho Testamento, que é o que era apresentado para o povo à época, não tem nenhuma passagem, segundo, né, os estudos que a gente fez e as palestras que a gente ouviu para fazer esse estudo aqui, não tem nenhuma passagem que diz que é para odiar o inimigo, né? Pelo contrário, existe uma passagem, fugiu ela agora, mas eu posso depois colocar no comentário da palestra aqui, para a gente conferir, que está lá, sim, que deve amar e perdoar os inimigos. Tá? Então, existe essa passagem no Velho Testamento também. E aí, por que essa interpretação é diferente? Né? É do costume da época, das tradições, das interpretações que aconteceram pós-Cristo também, a gente sabe muito bem o que nós, né? E aí a gente tem que colocar nós na conta também, nos colocarmos na conta também, né? O que nós fizemos com o Evangelho do Cristo, né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente coloca. O segundo ponto é o quê? Porque para que torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, já que o sol desponta sobre maus e bons, e a chuva cai para justos e injustos. Né? Então, Deus ama todo mundo. Ah, mas ele ama Hitler. Ama. Ele ama Hitler. Assim como me ama. E assim como ama Chico Xavier. Olha só. Deus ama Hitler igual ao que ele ama Chico Xavier. Isso é muito forte. Né? Isso é muito forte, porque se a gente pensar nessa forma, chega até a gente se sensibilizar, porque assim, que amor é esse? Né? E a gente coloca Hitler, uma figura às vezes longe do nosso contexto, pega um criminoso aqui que ofendeu alguém aqui que a gente conhece próximo, né? Um estuprador, sei lá, aqui, que a gente sabe que afetou uma família conhecida, alguma coisa do gênero, um sequestrador. Deus ama esse pessoal.
igual ama Chico Xavier, igual ama qualquer um. Então, a chuva cai para justos e injustos. O sol nasce para bons e maus. E aí a nossa dificuldade de conseguir processar isso, né? Processar isso. Porque enquanto a gente está na caminhada sem percalços, sem confrontos, tá tranquilo. Mas a partir do momento que a gente começa a ter um problema numa situação familiar ou numa situação de trabalho, né? E aí, como que eu vou reagir com aquela pessoa? Como que eu, espírita, cristão, vou lidar com essa situação, né? Então, são essas reflexões que a gente tem que fazer, né? E ele coloca, se você saudar os seus irmãos, não faz nada de extraordinário, isso não fazem os gentios, né? Que recompensa tem se você amar os que vos amam? Isso não fazem os publicanos? Né? Gentios era o povo que não era iniciado, né? Vamos colocar assim, e os judeus tinham um preconceito muito grande, que eles se consideravam a raça escolhida por Deus para herdar a terra prometida, né? Então os outros eram desprezados por eles, e os publicanos eram uma tribo da época, judia também, só que em guerra com os dominantes, né? Então havia ali um conflito muito grande de ideias, e eram também extremamente desprezados. Né? Desculpa, os publicanos... Peraí, deixa eu lembrar aqui. Não, é isso mesmo, né? Então, essa situação trazia para eles um conflito muito grande, né? E se os gentios também amavam os que os amavam, cumprimentavam os irmãos dele, que diferença que fazia isso? E aí a gente tem que entender o porquê que o Cristo coloca isso, e por que Kardec, né, na sua inspiração, coloca o versículo 20 para terminar esse trecho aqui. Por isso vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Né? O que significa isso? Jesus estava palestrando, gente, para futuros cristãos. Né? Ele palestrava, não era para assim, vamos soltar aqui um evangelho, e se vocês quiserem se transformar moralmente, beleza, o reino dos céus vai ser seus, e se não quiser, vão ficar patinando aí ainda. Não. Né? Não é igual hoje que a gente trata, às vezes, o evangelho de forma leviana. Né? Ele estava ali convocando seguidores, cristãos. Né? E nessa convocação ele falava, se a justiça de vocês não for diferente dos fariseus e dos escribas, não adianta. Era quase que uma chamada, uma convocação, né? E nesse sentido, a mensagem é forte, porque se vocês não conseguirem perdoar os seus inimigos, amar eles, e aí a gente vai entender o que é esse amar, né? A gente vai falar sobre isso também, não adianta nada. Não adianta nada, não está mudando o jeito de vocês de viver como vocês viveram no passado e não está havendo transformação moral. E nós estamos persistindo nessa até hoje. Até hoje. Né? Então, esse é o chamado. E aí, quando Kardec recapitula isso para a gente, esse é o chamado. A gente precisa estar atento a essas situações, porque não adianta a gente permanecer no nosso modo de fazer, o modo operante do mesmo jeito que era há 2000 anos, nessas situações conflituosas, mais difíceis, nessas provações das nossas vidas, né? Aí tem Lucas, capítulo 6, de 32 a 36, os versículos, né? É mais ou menos a mesma coisa, a gente vai ler, se amai os que vos amam, que tipo de recompensa há para vós? Pois também os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que tipo de recompensa há para vós? Também os pecadores fazem o mesmo. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, que tipo de recompensa há para vós? Também pecadores emprestam a pecadores, para que recebam de volta as mesmas coisas. Todavia, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, nada esperando de volta.
grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Né? Então, é mais ou menos o mesmo sentido. Esse evangelho coloca a questão da misericórdia, que a gente precisa, né, trabalhar essa misericórdia, entendendo o outro como um ser falho também. Né, que é difícil, gente. A gente está falando tudo isso aqui, mas esse discurso é muito bonito na teoria. Sim, a gente sabe. É por isso que a gente está aí pelejando para praticar isso há milênios, né? E aí vem nos itens 3 e 4 os comentários de Kardec acerca dessa reconciliação, né? O que é isso? Né? O que seria essa reconciliação com os inimigos, né? É a gente colocar essa prática do amor ao próximo, o amar aos inimigos é a máxima disso, né? Então, a reconciliação com os inimigos é a gente entender o outro como um ser falho, um ser que também tem suas dificuldades, né? Às vezes tem o seu ponto de vista em que ele se justifica naquilo que ele está fazendo, e que é um ponto de vista diferente do nosso, né? Porque nós não somos detentores da verdade, né? Nós não sabemos o que se passa na vida das pessoas, né? E isso é uma situação em que a gente precisa trabalhar esse amar os vossos inimigos, né? Essa reconciliação, esse reencontro com os inimigos. E esse amor é o mesmo amor que eu vou colocar a um filho, ou a um irmão, ou a um amigo de verdade? Não é, né? O amor que o Cristo quis nos dizer é não guardar ódio desse indivíduo, é não querer, né, não ficar com aquele rancor, com aquele desejo de vingança, de vendetta, né, como dizem os italianos. É perdoar sem impor condições. Eu te perdoo se você fizer isso, ou se você fizer aquilo. Não, né? Deixar o indivíduo viver a vida dele, né? Não, se por um acaso esse indivíduo tentar reconciliar, não opor nenhuma questão para a reconciliação, né? Então, reconciliar com os inimigos é a gente tentar desejar o bem para ele, fazer a tentativa, né, de ir até ele. É colocar, socorrer esse indivíduo, né, independente da ocasião, se ela aparecer, a gente buscar auxiliar ele de alguma forma, se ele aceitar, é claro, né? Enfim, e a questão da reconciliação, né, mais especificamente falando. Quando a gente está disposto a reconciliar com um inimigo, né, com uma pessoa que nos prejudicou, isso tem que ser feito de forma verdadeira, do fundo do coração, né? Essa reconciliação, ela parte do princípio do amar aos vossos inimigos, né? De entender, de ser indulgente, entender que ele também erra, assim como nós erramos, né? E tem que ser verdadeira. Não pode ter condicionamento, não pode ter nenhuma situação desse tipo. Mas se o sujeito não aceitar, né, não quiser papo, eu tentei, e aí, como é que funciona? Eu ainda vou ficar com aquela situação presa nela? Não, né? Deus, que sabe de todas as coisas, nos conhece no íntimo, ele entende que houve a tentativa verdadeira e que por isso mesmo essa tentativa ela é considerada, né, no momento da reconciliação. E, nesse sentido, é colocado para nós a oportunidade da gente exercer o amar os vossos inimigos, né, e especialmente conseguir, do fundo do coração mesmo, tentar a reconciliação, mesmo que ela não aconteça. Mesmo que ela não aconteça. Quando nós somos chamados a como é que eu falo assim, a tentativa da reconciliação, nós somos libertos daquela situação. Então, isso é um ponto importante. Mas ele não me perdoou, Daniel. E aí? Eu vou ficar preso naquela situação? Não. Deus não permite que isso aconteça. Né? Os mecanismos são através da sintonia.
Você se desintonizou daquele conflito, vamos colocar assim. Então, a partir do momento que você busca essa reconciliação verdadeira, imprime todos os esforços para que ela aconteça, Deus, que nos conhece, permite que isso seja favorável a nós, e com isso a gente passa a ter o merecimento de não estar mais vinculado àquela situação. Ah, mas e se essa pessoa desencarnar, ela vai virar um obsessor contra mim no futuro? Não. Por que isso não vai acontecer, gente? Porque nós nos esforçamos para nos reconciliarmos. Fizemos tudo o que estivesse ao nosso alcance. Né? Vamos colocar na situação de hoje, alguém no trabalho me prejudicou. Né? Me prejudicou mesmo, e aí ficou aquela situação, ou eu fiz isso com alguém. Né, por um desleixo meu, por uma bobeira, tentar uma situação tirar uma vantagem, eu fui e passei a perna em alguém no trabalho. Um exemplo, tá? Nossa, e agora? Vou pedir perdão pro fulano, prejudiquei ele, sei lá, não foi promovido e eu fui, e ele que merecia ser promovido, um exemplo, tá, gente? E aí eu acabei sendo promovido, e aí, como é que eu faço? Vou lá pedir perdão para ele. Fulano, me desculpa, cara, aconteceu isso, cara, não, nem conversa comigo não quero falar com você. Aí você fica, poxa vida, né? A gente fica ruim, né? Prejudiquei o fulano e ele não, né, não tá desenrolando. Aí você tenta ligar, fulano, desculpa, cara, manda uma mensagem no WhatsApp, um áudio, né? O cara nem responde, ainda bloqueia o seu telefone. Um exemplo, né? E aí tá, e aí você vai tentando. Chega num ponto que realmente não tem jeito. Aí você passa a fazer o quê? Oração pro cara. Meu Deus, ajuda o fulano. Que na próxima promoção que tiver na empresa ele consiga ser promovido, tal, né? Mas você, então, pensa positivo para ele, tenta que dê certo para ele a coisa, né? Mas mesmo assim o cara não aceitou, não te perdoou mesmo. Não te perdoou, mas você tentou a reconciliação. Reconheceu o erro, se arrependeu e tentou, né? E aí tem aquela passagem dos tribunais, né? Para que o teu inimigo não te leve aos tribunais, ao oficial, e o oficial te leva ao juiz, e o juiz te condene, né? Então, nessa situação, o que é isso? O que a gente vai fazer é criar, como diz no direito, né? Criar provas contrárias, né? Você é réu, mas você ainda não é condenado. Você não está condenado. Você vai lá para o tribunal, mas você não está condenado. Você errou. Você passou o fulano para trás lá na promoção. Mas você não foi condenado. Você pediu para ele, você esforçou, você fez oração para ele conseguir a promoção dele. Às vezes ele até conseguiu a promoção num segundo momento. Você comemorou, né, dentro de você ali, porra, graças a Deus o fulano também conseguiu se promover, graças a Deus, que coisa boa, né? E aí, tá. O que isso traz para nós? Na nossa consciência, que é o nosso tribunal, a gente, então, tem ali as provas contrárias, né? Aquele crime que a gente cometeu no passado. E isso nos traz segurança para que a gente possa lidar com a situação e desvincular da sintonia daquela situação. Né? Então, essa é a questão. É eu imprimir todos os esforços para que eu me reconcilie com os meus desafetos, com os meus inimigos. E se, porventura, essa reconciliação não acontecer, que não seja por minha falta de tentativas. E isso vai ser pesado lá no tribunal, que a nossa própria consciência vai falar, não, mas eu tentei. O fulano é que não aceitou o meu pedido de perdão. Aí o problema, sabe de quem que é agora? É dele, não é seu mais. E com isso, a gente consegue se desvincular daquela situação e não ficar preso nela. Ah, mas o fulano, quando desencarnar, vai virar meu obsessor? Não, não vai, porque ele está na vinculação dele. Não tá, você já saiu daquela vinculação. Né? Então, a gente tem essas situações, eu dei um exemplo aqui de trabalho, mas existem coisas, claro, muito mais sérias, né? Questões até de violências, né? Físicas, etc., então, a gente precisa estar atento a essas situações. E, claro, né, gente, tentar
seguir a linha. Lógico, a gente erra, a gente, né, comete equívocos, ainda a gente ainda tem o nosso homem velho ainda que sobressai em algumas situações, mas a gente precisa estar atento, orando sempre, vigiando, né, para que não caiamos em tentações de fazer algo negativo contra alguém, para evitar essas situações conflituosas na nossa vida, tá bom? Já chega a confusão que a gente está no nosso planeta de uma forma geral, né? Então, a gente tem um país hoje em situações aí complexas demais, né? Não entrando em nenhum mérito, mas a gente está numa condição em que a gente precisa fazer muita oração para poder a espiritualidade conseguir trabalhar por todos nós, né? Então vamos evitar conflitos pessoais para que isso não se potencialize ainda mais em nossas vidas, tá bom? Era essa a mensagem que a gente tinha passado hoje, né? Então reconciliar com os inimigos é fazer as tentativas para que isso aconteça, lembrar que esse amar os nossos inimigos não é nos tornarmos amigos de tomar cafezinho na casa um do outro, mas é de não querer o mal dele, não querer vingança, se ele precisar de ajuda e eu tiver a oportunidade de eu ajudar, e claro, tentar a reconciliação sempre, né? Se não for possível, da nossa parte a gente faz aquilo que nos cabe, que é fazer oração por aquela pessoa, para que ela seja feliz e siga o caminho de felicidade dela, sem nada oculto e sem condições nenhumas, tá certo? Era essa a mensagem, a gente agradece a oportunidade, mais uma vez, de estar contribuindo. O Centro Espírita Bezerra de Menezes, mais uma vez agradece a todos que participaram, assistindo aqui a nossa palestra, agradece ao nosso irmão Daniel por essa bela reflexão, né? E lembramos que ainda estamos com as nossas atividades presenciais suspensas devido à pandemia, certo? Mas que estamos desde o início realizando as nossas atividades, as nossas palestras, a evangelização que está voltando, sempre através das nossas redes sociais, os estudos através do Google Meet, as palestras também aqui no nosso canal do YouTube, né? E também trazendo novas atividades, né? O Daniel citou durante a palestra, né, essa parceria maravilhosa com o Centro Espírita Allan Kardec de Cruzeiro, né, gerou mais um fruto, que é o projeto Semeadores do Consolador Prometido, aonde essas duas mocidades vão estudar todos os domingos o Livro dos Espíritos, essa nossa obra basilar da doutrina, né, e vai trazer todos os domingos esse conhecimento, né, e como o Daniel citou também, é um projeto que vai levar o Consolador Prometido, né, às pessoas, vamos deixar os livros em vários cantos das cidades, né, para que eles também possam conhecer, aqueles que quiserem conhecer a doutrina espírita, né, e seus ensinamentos. Então, lembramos que também estamos voltando com a evangelização infanto-juvenil, né, no primeiro domingo de abril, estaremos voltando com as juventudes espíritas, né, com o primeiro e o segundo ciclo, através de vídeos, tá? Então, na próxima semana já estaremos trazendo as inscrições através de um link da plataforma Google Form, para que vocês possam levar aos adolescentes, aos jovens, né, a se inscreverem e iniciarmos na primeira semana, no primeiro domingo de abril, a evangelização do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Então, vamos encerrar esse momento de palestra com a nossa prece final. Então, mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos e, mais uma vez, elevar o nosso pensamento ao nosso bom Deus, ao Mestre Jesus, da espiritualidade amiga. E vamos imaginar, no alto de nossas casas, a imagem do Mestre Jesus. Mestre Divino, queremos, nesse início de semana,
te agradecer por mais essa oportunidade que temos na presente encarnação de estarmos buscando o conhecimento e a prática necessária para a nossa elevação moral e intelectual. Te agradecemos, Jesus, por nossa família, por nossos amigos. Te agradecemos pelos estudos que nos trazem desenvolvimento intelectual, os estudos que nos trazem o nosso desenvolvimento moral. Te agradecemos pela oportunidade de conhecermos e estudarmos essa doutrina que nos conforta, que nos esclarece. Te agradecemos, Mestre Jesus, até por tudo que nos acontece, que não compreendemos, que nos deixam tristes, que nos deixam decepcionados, porque sabemos, compreendemos e temos fé em Deus, no Senhor e na espiritualidade amiga, que tudo que nos acontece, que tudo que acontece com a humanidade é sempre para o nosso desenvolvimento, é sempre para o nosso aprendizado. Que possamos, Mestre Jesus, tomar cada um desses aprendizados para que possamos nos levar à nossa reforma íntima e desta forma sermos instrumentos de tua paz, do teu amor e de tua misericórdia para com o nosso próximo. Abençoa todos nós, Mestre Jesus, e que possamos ter uma semana de realizações e de muita paz. Sê conosco, Mestre, hoje e agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Então, mais uma vez, muito boa noite a todos e até o próximo momento de palestra.